Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje as leituras nos mostram elementos importantíssimos para ganharmos o reino de Deus, para participarmos da bem-aventurança celeste, para sermos felizes, começando em parte aqui, mas felizes eternamente no céu. Para isso eu me fixarei primeiramente na primeira leitura e depois no Evangelho. A primeira leitura está na carta de São Paulo aos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Muitos estão vivendo essa vida que Deus nos deu, que Deus deu de presente para nós. Muitos têm vivido essa vida achando que ela foi dada apenas para usufruir dela de qualquer forma, de qualquer maneira, às vezes sem regra alguma, vivendo tudo é permitido, tudo convém. E muitos estão vivendo dessa forma, usufruindo dessa vida que Deus nos deu, mas de qualquer forma, vivendo sem regras, vivendo sem normas. Mas essa vida que nos foi dada, nos foi dada por Deus para ver se nós estamos aptos para voltarmos aos seus braços. Essa vida que Deus nos deu de presente, que um dia nós nascemos e estamos vivos hoje, Deus nos deu para nos provar, para ver se nós estamos aptos para voltarmos para casa. Não se engane, essa vida é passageira, essa vida é curta. Assim como o povo de Israel teve que ficar anos e anos, 40 anos no deserto, para poder um dia entrar na terra prometida, na Canaã. Assim como eles passaram vários anos ali no deserto. Da mesma forma, essa nossa existência é o deserto que nós passaremos para um dia entrarmos na Canaã celeste, a terra prometida. E nessa existência, nesse deserto, como o povo de Israel passou os 40 anos, não sei quanto nós passaremos, eu ainda não cheguei aos 40 anos nessa existência, nesse deserto, não sei quantos anos o Senhor me fará passar nessa existência. Mas durante a minha existência, durante a sua existência aqui nessa terra, nós seremos provados. Como o ouro é provado no fogo para ver se o ouro é bom, se o ouro é da melhor, é bom mesmo, ele vai ser provado no fogo. Da mesma forma nós, é nessa existência, a partir do momento que você nasceu, até o último suspiro da sua vida, nós seremos provados. Por isso que o Senhor sempre fala,
vigiai e orai constantemente. Se alguém quiser ganhar a vida eterna, nessa vida vai perder. No Evangelho ele fala de perseguição, que nós seremos perseguidos, mas bem-aventurados nós seremos. Veja, não é que essa vida vai ser um eterno sofrimento, não. Nós, se estamos em Deus, mesmo em meio ao sofrimento, e seja qualquer tribulação, isso não gerará sofrimento em nós. Porque aquele que é a felicidade, que é a alegria plena, o Deus que é tudo, se é pleno em mim, se é pleno em você, nunca estaremos tristes. Nunca, nessa existência onde passaremos esse deserto até a terra prometida, nós sempre estaremos escondidos em Deus, como Paulo fala na primeira leitura. Se nós estamos em Deus, a nossa vida sempre estará escondida nele. Se ressuscitamos, e aqui Paulo fala esse se, é uma condição. Se nós ressuscitamos com Cristo, se já deixamos para trás a vida velha, se estamos assumindo essa vida nova, mesmo em meio aos tropeços, mas deixando para trás a vida pecaminosa, a vida errônea, e estamos assumindo essa vida nova, se já ressuscitamos com Ele, se nos esforçarmos, se estamos nos esforçando dia após dia numa vida de santidade, para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus, se aspiramos às coisas celestes e não às coisas terrestres, se daí a nossa vida estará sempre escondida em Deus. Esse é o mistério da vida daquele que se entrega em Deus. Ele nos cobre e nos abraça com suas asas, e nada pode nos afastar do amor dele, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem demônios, nem coisas do presente, nem do futuro, nem as alturas, nem profundidade. Nada será capaz de te afastar do amor de Deus e te tirar à terra prometida, se ressuscitasses com ele, se esforçar continuamente dia após dia, e se aspirar do fundo do seu coração, com a tua mente, com a tua alma, com os teus sentimentos, aspirar as coisas do alto e não as daqui. Claro, viva plenamente essa vida que Deus te deu, mas não se apegando às coisas daqui. Não se apegue às coisas daqui. Junte tesouros no céu, junte riquezas lá e não aqui. E para isso Paulo fala mais. É preciso fazer morrer em nós algumas coisas. É preciso matar em nós algumas coisas. E ele cita a imoralidade, a impureza, paixões e concupiscências, maus desejos, cobiças, a idolatria. Resumindo aqui tudo, o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Outros também, né? Aqui entra vários outros, mas principalmente a maioria desses entra no 6º mandamento. É um pecado mortal. Imoralidades, impurezas, paixões e concupiscências, maus desejos pecaminosos. Afastai-vos de vós tudo isso. Abraçai as obras do Espírito, como diz Paulo em outra ocasião, e afastai-vos das obras da carne, que se opõem às do Espírito. E veja bem o que Paulo fala, tais coisas, isso que ele vai listando, provoca a ira de Deus contra os que lhe resistem. É importante destacar isso. Veja, não é por falta de instrução que muitos se perdem. A instrução é dada diariamente na Eucaristia, na palavra, em algum grupo de oração que você participa. Paulo ali, se alguém se perdia, não era por falta de instrução, porque Paulo instruía. E veja que ele fala, se praticar tudo isso que ele foi falando, imoralidade, impureza, paixões, desejos, cobiças, idolatria, e insistir nisso, praticar e continuar insistindo nisso,
Isso provocará a ira de Deus e perderá a eternidade. Não entrará na terra prometida. Veja bem, aquele povo, a maioria, aquela geração que iniciou o trajeto, que passou tanto tempo, não entrou em Canaã, não entrou quando entraram em Jericó, a primeira cidade conquistada. Por que não entraram? Porque era um povo de cabeça dura, que insistia na idolatria, que insistia no pecado. E quando estávamos nas águas de Meriba, junto com Moisés, eles duvidaram de Deus novamente. Quando eles ainda estavam já avistando a terra prometida, eles questionaram Deus, murmuraram contra Deus, se voltaram contra Deus. Veja, Paulo fala, se praticar e continuar insistindo nisso tudo, em estar distante de Deus, em praticar as obras contrárias a Deus, a ira de Deus se voltará. Não é que Deus é um Deus carrasco que vai, mas é porque amor e ódio não podem estar juntos. Bênção e maldição não podem andar juntos. Luz e trevas não podem andar juntas. Nós precisamos decidir. A misericórdia é para aqueles que pecaram, mas voltam arrependidos. Mas aqueles que pecaram e não se arrependem e insistem em continuar no erro, não tem como a misericórdia alcançar. Não é porque Deus não quer, é porque não tem como invadir uma alma que não quer a misericórdia. Não tem como. E por isso a misericórdia de Deus não alcança. Paulo fala mais: abandonai a ira, abandonai a irritação, a maldade, a blasfêmia, palavras indecentes que saem dos vossos lábios, afastai-vos da mentira. Já vos despojastes do homem velho, já vos revestistes do homem novo. Agora é preciso decidir. A cada dia é preciso fazer essa decisão, se eu quero Cristo ou não quero Ele. Se eu quero a misericórdia ou não quero a misericórdia. Se eu quero entrar na terra prometida ou não. No Evangelho, o Senhor fala das bem-aventuranças, fala dos bem-aventurados e fala daqueles que não serão bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que chorais. Bem-aventurados quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem por causa do nome de Jesus. Esses serão bem-aventurados. Esses participação da alegria eterna. Se continuarmos em Deus, Ele nos esconderá sobre suas asas. Nossa vida estará sempre escondida nele, guardada nesse Deus que é amor. E o demônio, o inimigo, seja o mundo, as tentações, nada nos afetará. E nós seremos alegres, felizes, bem-aventurados lá. Mas aí ele fala: ai de vós ricos, ai de vós que tendes fartura, ai de vós que hoje rides. Ai de vós se são elogiados, vivendo uma vida errônea. Claro que aqui, veja bem, quando o Senhor fala de rico, não é porque a pessoa é rica ou tem, às vezes, um dinheiro em fartura, que não vai entrar na eternidade. Não é isso. É se a pessoa é extremamente apegada apenas à riqueza. Se a sua vida está fixada na riqueza, na fartura. E se aqueles que têm riquezas e usam dessas riquezas para viver imoralidades, paixões, cobiças, desejos, tudo que Paulo falou na primeira leitura. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas é extremamente pobre interiormente. Quando o Senhor fala aqui, é o apego às coisas terrestres, o apego às coisas desse mundo, o apego a uma vida pecaminosa. Precisamos estar desapegados extremamente para que nos apeguemos às coisas celestes. Aqui ele fala de elogios. Veja bem, é importante dar destaque nisso. E aqui nós que estamos às vezes à frente, que pregamos a palavra, que anunciamos, seja de qualquer forma anunciamos a palavra, precisamos prestar bastante atenção aos nossos discursos, como eles estão. Será que os nossos discursos, a nossa pregação, a nossa vida,
tem levado aquelas pessoas que estão no erro, tem levado as pessoas à conversão, ou os nossos discursos estão apenas passando a mão na cabeça dessas pessoas? Porque hoje tem se levantado vários discursos sobre o amor de Deus, que Deus vê apenas o coração, né? Que Deus vê o importante é o coração da pessoa e não as atitudes das pessoas, que Deus é amor, que perdoa sempre. Temos que ter muito cuidado com isso, porque os nossos discursos, a nossa pregação, a nossa vida precisa incomodar aqueles que estão vivendo no erro. Precisa incomodar. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus e não negligenciar o Evangelho. Se nós tomarmos o lado de Jesus, sempre nós geraremos inimizade com o mundo. Sempre quando nós optamos por uma vida integral e radical na vivência do Evangelho, o mundo se voltará contra nós. O mundo se tornará nosso inimigo. Então, os meus discursos, a minha vida, o meu proceder, precisa gerar conversão na vida das pessoas. Precisa gerar a contrição e as pessoas precisam voltar-se para Deus, para que a misericórdia de Deus os alcance. Quando nós negamos a palavra de Deus, negamos o Cristo, por medo de perder popularidade, de ser popular, de perder seguidores nas redes sociais, seja em que for, nós estamos negando o próprio Cristo. Se for para perder seguidores, para não ser popular nesse mundo, esse é o caminho, porque o Cristo disse, nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, nós seremos ultrajados, levados aos tribunais, por causa do nome do Cristo. Se o Cristo é o que soa nos meus lábios, se a palavra de Deus é o que sai nos meus lábios e no meu proceder, espere a perseguição. Mas lembre-se que se nós estamos em Cristo, Ele nos abraçará sobre suas asas e nos esconderá, e nós estaremos sempre protegidos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.